Nesse vídeo a gente vai mostrar como funciona o Adobe XD, né, na prática e por que criar layout usando o Adobe XD e não o Photoshop. A gente vai ver que existem muitas vantagens em cima do Adobe XD para desenvolver layouts de sites, aplicativos. Ele já tem muita coisa pronta e a gente vai ver na prática tudo isso, né? Porque hoje o Photoshop ele não é indicado para desenvolver layouts, né? Então esse vídeo que a gente desenvolveu, né, o projeto lá do Tailwind, vocês viram aí, a gente desenvolveu junto o projeto do Tailwind. Então esse vídeo ele foi produzido depois desse vídeo aqui, só que a gente desenvolveu o layout aqui, como eu estou fazendo aqui agora, e depois desenvolveu o site lá quando o layout já estava pronto. Só que eu lancei primeiro o vídeo desenvolvendo lá, né, para ficar legal, para a galera curtir, né, a parte de desenvolvimento principalmente. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho do Tailwind, que já é um complemento de tudo que a gente fez lá do outro vídeo. Então por isso que eu decidi colocar ele em segundo plano, né? Mas a gente desenvolveu esse vídeo antes, tá? A gente fez aqui o layout antes. Ele só vai ser lançado depois. Vamos lá. A gente tem uma pastazinha aqui, né? A pasta ainda tá vazia, vou deixar ela vazia. A gente vai desenvolver primeiro o layout, tá? A gente vai abrir o XD e clicando no botão, na opção novo, né? Ele vai abrir para mim, a primeira coisa que ele vai fazer, que já é incrível por si só, tá? Ele já vai abrir para mim a prancheta com a medida de 1920 por 1080. E aí o que ele vai fazer? Na realidade essa medida já é uma medida padrão de computador, notebook, enfim. Então eu já tenho aqui a medida correta, tá? Se eu quiser mudar a medida, eu venho aqui para criar uma nova prancheta, né? E se eu quiser criar, ele vai criar, né, aqui as pranchetas, enfim. E eu tenho a opção, deixa eu ver aqui do lado de poder escolher, ó. Eu quero abrir esse layout, eu quero desenvolver para um iPhone. Eu tenho aqui a opção, eu quero aqui para um tablet, enfim. Ele tem já as medidas aqui padrões, tá? Por enquanto eu vou deixar esses dois para vocês verem, tá? E aqui, só aqui a gente já ganhou um espaço de tempo, tá? Mas aí, olha o que a gente pode fazer. Desse lado esquerdo a gente tem os elementos que a gente pode adicionar, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um quadrado, né? A ferramenta de formas e vou colocar um menuzinho aqui, né? Um menuzinho padrão, né? Tirar a borda do menu e colocar ele um cinza quase um preto, né? Porque a gente nunca coloca as cores na sua intensidade máxima, nunca um branco no máximo, nunca um preto no máximo, nunca uma cor, por exemplo, aqui, vermelho, se eu fosse criar com vermelho no máximo, ele ia ficar muito forte, né? Então a gente sempre, distancia um pouco do extremo da cor, né? Então aqui, por exemplo, a mesma coisa eu vou fazer com preto, né? Para dar uma suavidade. E aí o que eu vou fazer agora, né? Eu vou criar aqui um título, né? Como ele está salvando, outra vantagem do XD aqui, ele está salvando na nuvem. Cada alteração que eu fizer, ele está com asterisco lá em cima. Se eu salvei aqui, ele já começa a salvar e atualizar, entendeu? Então ele tem ele salva tudo na nuvem. Isso é uma vantagem do XD também, tá? E aí se eu tentar escrever, meu site, né? Vou colocar como se fosse uma logo aqui, tá? E aí vou colocar aqui a logo, né? Como se fosse uma logo, tá, gente? E vou colocar um quase branco aqui, não 100%, mas... E aqui eu vou colocar ele black, né? Pra ficar grande, ou bold, quem sabe um bold, só pra ele ficar mais visível. Aumentei o tamanho, tudo na direita, tudo que eu quero configurar tá desse lado da direita, então isso é muito legal, né? A gente consegue aqui, deixa eu botar um bold italic, consegue aqui desenvolver tudo pensando nisso. E aqui eu vou criar um menuzinho, né? Vamos lá, criar um menu, início, né? Início, deixa eu colocar uma outra letra, né? Só para, deixa eu botar um Brandon,
Eu não vou usar esse Brandon porque eu já uso ele no dia a dia. Brandon, aqui sobre, né? Aqui cursos, né? Vamos supor que seja uma página que eu esteja na página de cursos, tá? Um site que tenha cursos. E aqui contato, vamos dar um exemplo, tá? Se eu quiser aqui, eu vou só medir isso aqui para ver se está numa área central, para a gente não ficar desenvolvendo errado, né? Então aqui, ó, só para eu ter certeza que eu tô segurando, eu segurei o Alt para fazer isso aqui, tá? E eu sempre seguro o Shift se eu quiser que seja proporcional à alteração. Então aqui eu sei que o contato ele tá nessa direção e o site tem que ficar aqui, é o container dele, tá? Depois a gente fala sobre o container lá no projeto desenvolvendo, tá? Mas aqui, ó, você viu que eu já consegui desenvolver aqui. Isso é muito legal, que quando eu duplico, né, ele deixa o espaço certinho. Eu consigo arrastar o elemento, né? Por exemplo, eu criar um novo aqui. Eu consigo arrastar e achar o local exato que ele deveria ficar baseado nos espaçamentos. Isso é muito legal, tá, gente? E mesmo que se tivesse bagunçado aqui, a gente tem uma ferramenta ali, ó, quando eu seleciono tudo, a gente tem as ferramentas aqui de organizar. Se eu clicar aqui nessa opção, distribuir horizontalmente, né, ele já organizou de novo. Então, isso é muito bom, tá? Para quem trabalha com projetos assim, é muito legal. E agora a gente tem mais uma coisa, né? Aqui o texto não tá tudo minúsculo, né? A gente podia botar ele maiúsculo, tudo maiúsculo. Aí você pensa, não, a gente tem que escrever tudo de novo, né? Mas na realidade já tem a ferramentazinha aqui para deixar maiúsculo. Então, poxa, que legal. E se eu arrastar aqui, segurar o Alt, né? E arrastar pro lado, olha que legal, né? Vou ter que fazer de novo o processo agora só de exemplo, tá? Tem plugins para poder achar o container, tá? Tô fazendo aqui só de exemplo. Aí coloquei aqui, né? Só arrastar um pouquinho para cá e organizar horizontalmente para ter certeza se está tudo ok, né? Eu posso usar na realidade aqui, se eu quiser, tá? Um tom de azul, né? Porque o nosso projeto lá é azul. Vou pegar um azul aqui só de exemplo para dar um pouquinho mais de vida, né? No projeto, porque eu acho que vai ficar muito escuro. Deixa eu botar um Brandon aqui também, deixa eu ver se dá pra... Só pra ficar legalzinho, né? E aí, gente, aumentei aqui, ok. Show. E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um bannerzinho aqui com uma imagem dentro, né? Vamos imaginar que seja o curso de alguma coisa, né? Curso sobre informática, não sei. Né, vou tirar a borda e colocar um fundo só cinza aqui, um cinza não tão forte também, tá, gente? E aí o que acontece? Eu vou agora fazer o seguinte, vou criar um bloco aqui, né, na direção da logo, tá? Um blocozinho desse tamanho mais ou menos, tá? Vou arredondar aqui, tem uma ferramentazinha para arredondar, olha que legal. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou arrastar ela para baixo, porque ela vai ficar abaixo. E aí eu vou colocar aqui, só de exemplo, tá, gente? Módulos, tá? Deixa eu ver aqui. Módulos do curso, né? Módulos do curso. Só de exemplo, tá? Tá cinza claro. Deixa eu botar aqui o tom de azul. Olha que vantagem também que eu tenho com o XD. Agora eu posso salvar as cores que eu vou usar dentro do projeto. O cinza, o azul... Também ou as cores do texto, que não vai ser o preto, vai ser um cinza um pouco escuro. E eu vou usar essas cores como padrão, tá? E aí aqui já que eu vou colocar módulos do curso. Tá, show de bola. Aí aqui dentro desse bloquinho é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui essa cor, ó. Que legal. Pode ser até uma cor um pouquinho mais clara, né? Um pouquinho mais clarinha. Show. Fechou. Não sei se está dando para ver aí para vocês. Fechou. E aqui, dentro desse bloco, eu vou pegar uma imagem no Google, né? Teoricamente. Vou pegar uma imagem aqui no Google e vou pesquisar, sei lá, curso de, sei lá, programação, só de exemplo. Um bannerzinho, né? Só um bannerzinho, só para a gente brincar aqui um pouquinho.
ver a imagem, né? Vou pegar essa imagenzinha e vou jogar ela aqui dentro da pastazinha do Tailwind. Aqui então, para cá para dentro, tá? Do Tailwind aqui do projeto. Vou usar a image, né? Porque depois eu vou desenvolver. Então todas as imagens que eu usar aqui eu tenho que salvar na pasta. Então, image banner example. Pode ser em inglês mesmo. Se eu pegar e puxar a imagem aqui e arrastar para dentro do quadrado, ele já coloca a imagem ali como um cover da imagem, né? Então eu tenho uma areazinha que eu consigo movimentar essa imagem ali e ver se ela vai estar cortando alguma coisa. Olha que legal. Se eu quiser até colocar aqui um título, né? Eu posso colocar aqui curso de informática, não sei, curso de programação, né? Só de exemplo, tá, gente? Aí eu vou botar a cor branca, né? Aquele branquinho, quase branco, cadê? É esse aqui, né? Deixa eu ver esse aqui, se eu adicionei. Show. Aí eu só venho e coloco aqui a cor. Show de bola, ó, tá vendo? E aí o que eu posso fazer também, esse tom de azul, eu não gostei tanto desse tom de azul, mas a gente vai manter ele. Eu vou copiar e vou criar aqui, gente, ó. Eu copiei e colei, tá? E aqui eu vou arrastar um pouquinho para baixo e jogar por cima, tá vendo? E aí eu vou com Ctrl Shift e acento e chaves, né? Jogar lá para trás. Vocês viram, só ficou aqui uma coisinha aqui. Com Alt eu dou zoom e tiro, tá? E aí o que a gente faz agora, né? Com a imagem na frente, a gente pode vir aqui em modo de mesclagem e aplicar uma mesclagem, ó, que legal. A gente tem opções de mesclar com a cor que está no fundo. Então, ó, aqui já ficou muito interessante. Entendeu? A gente tem opções aí, sobreposição, superexposição, né? Subexposição, tá? Sobreexposição aqui. Deixa eu ver se essa ficou melhor do que a outra. Clarear. Esse clarear eu gostei, preferi. Então aqui a gente já tem um sitezinho quase montado, tá, gente? E aí o que a gente vai fazer, tá? A gente tem duas opções também agora. Eu vou criar um título, né? Eu vou criar aqui um título. Deixa eu colocar aqui, título. Título, eu acho que ele tá vindo, tá com a cor cinza, a mesma cor. Deixa eu ver aqui, aí foi, show, título, perfeito. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu vou dar um zoom só para colocar no meio, centralizar o texto aqui, porque ele não está centralizado, e aumentar aqui e deixar tudo maiúsculo, né? Deixa eu ver se eu coloco também o texto um pouco menor. Aí, pronto, né? Eu só acho que... fechou. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui uma caixa de texto, né? Puxar para digitar alguma coisa. Só que eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essa caixa de texto e aumentar ela até aqui mais ou menos. Vamos supor que esse quadrado vai ficar até aqui mais ou menos. Então eu vou pegar essa caixa de texto, eu tenho um plugin aqui, a gente tem opções de instalar plugin através da opção maisinho. E o que eu vou fazer agora? Eu só vou clicar nesse Lorem Ipsum e colocar o texto lá. Ele vai adicionar um texto automaticamente para mim. Entendeu? Eu só vou aqui agora deixar o texto um pouquinho mais claro, né, para dar uma diferença, né? E colocar a cor padrão que eu estou usando, né? E aí, para o texto, pessoal, eu posso colocar aqui um Open Sans, né? Que é uma letra mais legal para texto, né? Não com bold, mas com medium. É uma letrinha mais legal para texto, né? Deixa eu botar assim, aí. Deixa eu ver quanto foi. Aqui, perfeito. Aí, a gente tem agora duas opções, como eu tinha dito, né? A gente pode, aqui como vocês viram, se eu selecionar, ele está selecionando cada um. O que eu vou fazer? Primeira coisa, agrupar, né? Que aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem as camadas. Todas as camadas do projeto, né? Tudo que a gente está usando aqui dentro do projeto, ó. Se eu selecionar, ele está selecionando. Só que o que eu faço? Quando eu agrupo, né? Eu estou dizendo que esse vai ser o bloco de módulos, né?
explicando cada módulozinho do curso. Então, se eu quiser, né, agrupado, eu posso simplesmente selecionar ele só clicando. Não preciso selecionar título, texto, para trabalhar com o elemento. Se eu quiser aumentar eu consigo mexer nele, ó, que legal. Eu consigo ir adaptando ele. Só que aqui eu vou com Alt e eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui e ficar colocando assim, né? Sei lá, um exemplo, né? Colocar os módulos assim e ir duplicando. Só que, normalmente, isso não é o ideal, né? Mas a gente tem essa opção de fazer isso. Olha como é que é prático. Mais prático do que o uso ainda no Photoshop, tá, gente? Só que é muito engraçado que o XD, ele já tem uma ferramenta que é o seguinte... eu tenho um elemento apenas e eu quero trabalhar ele, eu quero duplicar ele. Então a gente tem aqui a opção do lado direito, repetição de grade. Quando a gente clica nele, ele faz o seguinte, ele transforma esse elemento em um dos elementos que podem aparecer na tela. E se eu puxar para o lado, ele simplesmente duplica. Se eu puxar para baixo, ele simplesmente duplica. E, cara, isso é muito incrível. Assim, a gente ganha um baita de um tempo. E se a gente quiser mexer na distância entre eles, a mesma coisa também, gente. Ó, que legal. Isso é muito legal, olha. Se eu quiser mexer na distância também, assim, eu consigo mexer. Saber quantos pixels está aparecendo ali. Então, isso é muito legal, tá? A gente já tem aqui uma lista de módulos e tem mais uma coisa. Agora, para deixar mais incrível ainda esse vídeo. Aqui, né, se eu quiser colocar módulo 1, olha que legal, ele simplesmente coloca o conteúdo, ele pode mudar o conteúdo de um só, módulo 1, módulo 2 ou módulo 3, né, módulo 3. Ou se você quiser escrever o módulo de cada um, né, primeiro módulo, layout, segundo módulo, né, botar aqui um layout, 2, sei lá, front-end, 3, sei lá, back-end, enfim, a gente tem essa opção de, ele entende que a gente pode mudar o conteúdo, mas olha só, ele está entendendo aqui que a gente consegue mudar o conteúdo, e o conteúdo é algo individual, né? Cada um vai ter um conteúdo, nem sempre vai ser duplicado, porém, a estrutura, o design, a estética do elemento, ele é duplicável, porque eu dupliquei cada bloco. Então, se eu quiser mudar a posição do título, ele vai mudar de todos. Ele entende que isso faz parte da estética e eu consigo mudar todos, diferente do conteúdo que é algo individual. Então, se eu quiser vir aqui e falar, não, felizmente aqui eu quero que seja preto a cor. Eu não preciso trocar a cor em todos eles. Ele já trocou a cor para todos. Isso é incrível, gente. Ou se do nada, no meio do projeto, você perceber que fica melhor um projeto meio dark aqui e aí inverter as cores, né? Transformar tudo em branco, quem sabe, né? Um exemplo, tá, gente? Olha que legal. Eu já fiz a transformação de todo o projeto aqui, tá, gente? E aí, no final, o que a gente vai fazer, só para o projeto não ficar grande, né? Eu vou colocar só um rodapézinho aqui, tá, gente? Da mesma forma que eu fiz ali em cima. E eu tenho que agrupar isso aqui, tá? Isso é importante, agrupar os elementos. Lá do lado fica agrupado. Dentro do grupo, eu também tenho que agrupar um menu, né? Que eu não agrupei aqui. Tá tudo acontecendo aqui do lado esquerdo para vocês verem, ó. Eu posso até nomear aqui menu, enfim, a barra de menu aqui como logo, né? E ele vai dar nomes aqui, ó. Fundo do menu, enfim, eu posso dar nomes para o projeto ficar organizadinho, tá? E aí eu vou simplesmente duplicar esse menu e colocar lá embaixo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, vou deletar o menu e colocar logo no meio, né? E aí a gente vai fazer isso. E agora tem mais uma coisa para a gente finalizar, tá? A gente tem aqui, vou só subir um pouquinho para a gente colocar um textinho aqui. Todos os direitos, enfim, o pessoal gosta disso, né? Todos os direitos reservados, enfim, só para dar um tom de projeto profissional, enfim.
Vou botar uma letra fininha, bem pequenininha mesmo. Deixa eu ver aqui. Dá um tomzinho de projeto profissional, né? E aí a gente já tem uma página, né? Só que, detalhe, a gente viu que a gente desenvolveu aqui uma prancheta, né? Só para a gente finalizar, olha o que a gente pode fazer. A gente pode criar o responsivo. A ideia era que a gente primeiro, né, no mobile first, né, que fala, primeiro desenvolver o layout do celular e depois do desktop. Mas aqui a gente está desenvolvendo só de exemplo, tá? Para mostrar para vocês as vantagens. Então eu vou vir aqui e vou duplicar tudo isso e jogar aqui, ó, na ponta, né? Olha só, já tenho o site aqui em mobile, tá? E o que eu vou fazer? Eu vi que tá torto aqui, né? Show. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente puxar, ó. Ele tá agrupado, né? Eu nem coloquei o nome de rodapé nele, eu deixei menu. Mas como ele tá agrupado, eu só puxo, ó. Olha que legal. A mesma coisa seria, teoricamente, com essa parte de menu aqui. Só que uma das coisas que a gente vai ver é que tem coisa que fica estática, né? E tem coisa que some quando a gente vai para o desktop. Então, por exemplo, quando a gente vai para o mobile, né? Então aqui, por exemplo, o menu vem para cá e entraria aqui um bugzinho, um menuzinho, né? Então vamos fazer isso rapidinho, só para terminar. Eu vou usar o font Wilson, né? E vou pegar um menu, né? Só de exemplo. Vou pegar um menu aqui, né? Que eu uso essa fonte bars, né? Bars. E copiar aqui e só colar aqui, né? Uma fonte de ícones. E fonte Wilson, eu vou usar, cadê? Fonte Wilson Brands. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa free aqui, né? Tá aqui já. Deixa eu copiar. Eu usei como se fosse um texto, tá, gente? E aí eu só aumento esse texto, né? Só de exemplo, tá? É só de exemplo, lá depois vocês vão ver como vai ficar. E aqui eu posso até usar um Pro que eu tenho, né? Deixa eu ver aqui se rola. Aí o Pro, só que o Light, né? Para ficar fininho, bonitinho, enfim. E aí, o que acontece agora, né? Primeiro que eu vou diminuir essa caixinha aqui, né? Para deixar ela aqui no meio. O banner, eu vou diminuir ele todo, né? Vou ter que selecionar também o fundo do banner que eu não agrupei. Então aqui, ó, já tem aqui o banner. Né? Só vou posicionar a imagem, né, corretamente. Fechou. E diminuir também o tamanho dele um pouquinho para ficar legal, né? Show. Ó, ele tá dando cover ali, viu? E aqui, né, vou colocar o título, né, que a gente usou só para terminar aqui o vídeo, já tá muito longo. E vou colocar no meio, não está centralizado também, eu centralizei agora. Uma das vantagens também que existe do Photoshop Pro XD é essa. Quando eu centralizei o título, ele não deu aquela pulada de cliquei em centralizar, ele não faz isso. Ele fica no mesmo lugar. Então, se eu colocar ele à esquerda ou centralizado ou para a direita, ele continua no mesmo lugar. Isso é importante, porque às vezes você já posicionou o elemento, e aí você às vezes está no Photoshop, clica em centralizar e ele vai para outro lugar. Isso é muito chato, até quando você tem um texto grande, tá? E aqui agora, gente, deixa eu ver se eu abrir aqui, ele vai continuar com layouts. Ele deletou aqueles outros, tá? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou simplesmente diminuir o texto lá, tá? Diminuir esse bloco aqui, tá? Deixa eu vir aqui, ó, o bloco, cadê os elementos aqui? É porque ele não agrupou. Aí, ó, detalhe que eu tenho que as caixas de texto eu não entendo até hoje, porque eles não mexeram, mas a caixa de texto é uma das coisas que você tem que ir diminuindo de acordo com que você diminui os elementos. Então, se eu estou diminuindo, ele não entende que é para diminuir. Os textos soltos, exemplo do título, ele já diminui junto. E aí eu só vou colocando aqui, aumentando essa bordinha para não ficar muito grande, né? Muito arredondada. E aí eu vou colocar à direita, né? Deixa eu tirar isso aqui do grupo. Deixa eu ver, tirei do grupo lá, tá? Só de exemplo aqui.
Deixa eu colocar assim. Acho que cabe 2, né? Acho que cabe 2, perfeito. E aí diminuo o texto, né? Só de exemplo. E agora eu vou duplicar ele de novo na repetição de grade, né? Só de exemplo. E puxar, né? Quantos que eu botei ali? 9, né? Vamos supor que aqui sejam... Eu gosto de trabalhar com 12, que é uma medida que dá para adaptar para todos os contextos. Então 12 é ótimo, né? Porque aí, se ficar em 2 colunas, aí ele vai ficar 2 colunas de 6, né? É isso? Fechou. 3 colunas de 4 linhas, né? Enfim, 2 colunas de 6 e 3 colunas de 4 linhas. Enfim, então é uma medida que eu gosto de trabalhar. Aí fechou, né? Só falta colocar o título aqui e o vídeo tá pronto, né? E 20 alguma coisa, né? Centralizar. Perfeito. 16, perfeito. Olha aí como a gente já desenvolveu um layoutzinho do zero aqui usando... E ainda tem outras vantagens. Se eu quiser clicar aqui e ir para outra página, eu consigo desenvolver isso com XD. Esse não é o vídeo sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um detalhamento depois falando sobre essas vantagens do XD, né? Mas esse vídeo ficou ótimo. Tem muita coisa aí interessante, né? Eu mostrei para vocês todos os detalhes do XD e como é o funcionamento para criar layouts e tudo mais. Inclusive, tá, gente? A gente tem aqui, dentro da parte de prancheta, a gente tem dispositivos móveis, tablet, desktop, redes sociais, formatos, relógios, enfim, formato de todos os dispositivos. Então, cara, esse vídeo já valeu por si só. Então, já só com essas ferramentas, quem usa e quem considera usar o Photoshop vai repensar muito, porque a gente já desenvolveu aqui. Se a gente, um exemplo, se a gente quiser mostrar isso para alguém, esse layout para alguém, a gente vai lá em cima, né, em compartilhar e cria um link. E aí nesse link, né, ele já vai gerar um linkzinho para eu mandar para, sei lá, para o meu cliente aprovar. Eu copio o link aqui e vou lá no navegador e colo esse link. E ele vai abrir uma versão de teste de como fica o projeto. Isso é muito legal, gente, cara. E aí tem uma página 2 lá com mobile, né, que a gente fez, enfim. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, tá dando muito trabalho esses projetos, então deixa o seu like aí para eu saber que vocês querem coisas desse tipo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aí, segue lá no Instagram @FabioFreitasBR e é isso, galera. Até o próximo vídeo aí.